Fala comigo, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. Se você não me conhece, meu nome é Washington e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 16 de julho de 2022, o nosso sábado, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também. Dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Se você quiser também nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima, ou que é o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sábado amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando o nosso sábado de Clashbet pelos nossos primeiros prognósticos da Argentina, Liga Profissional de Futebol, o jogo do Newell's Boys versus a equipe do Racing, o início às 18 horas, na classificação a equipe do Newell's vem na primeira colocação em 7 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 9 gols marcados, 4 gols sofridos. Até o momento, soma 4 vitórias e 3 empates, não tem derrota na competição, está invicta. E a equipe do Racing é o quarto colocado em 7 jogos disputados, vem com 13 pontos conquistados, 12 gols marcados, 6 gols sofridos, 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. Em sequência individual, a equipe do News Old Boys vem a 7 jogos sem derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. Nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar e também venceu o primeiro tempo em 4 de 5. O Racing vem a 3 jogos sem derrotas. O último confronto entre eles 0-0, um equilíbrio técnico, ou seja, essa equipe do Newsboy começou o campeonato muito bem, não é à toa que é o atual líder, mas o Racing está chegando lá aos poucos. Só que vale ressaltar que essa equipe do Newsboy não perdeu ainda na competição, é uma equipe que está muito engajada com seu elenco, é uma equipe que sofre poucos gols, mas em compensação, atuando em casa, não é uma equipe tão forte assim. É uma equipe que empata bastante no fator casa, e a equipe do Racing atuando fora de casa também não é uma equipe tão forte assim, como vocês vão ver, é o 24º colocado, é uma equipe que sofre bastante gol, principalmente atuando em casa. Eu já consideraria aí um clássico, apesar que o Racing é o favorito, pelas algumas casas de aposta, tá considerando aí a equipe do Racing como favorito nessa partida, mas em prática não é bem assim que as coisas funcionam, já que a equipe do Nils está atuando bem na competição. Por esse retrospecto, vamos ficar com a dica mais de 1,5 gols nessa partida. E você que gosta do mercado de resultados, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do Atlético Paranaense versus o Internacional, o início às 16h30. Na classificação, a equipe do Paranaense é o sexto colocado em 16 jogos disputados, com 27 pontos conquistados, 20 gols marcados, 17 gols sofridos. Enfrenta o Inter, que vem na terceira colocação em 16 jogos disputados, com 28 pontos conquistados, 23 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Atlético Paranaense é o 10º colocado na tabela, em 7 jogos disputados com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 11 gols marcados, 7 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Inter, quinto colocado em 8 jogos disputados, com 13 pontos conquistados, 9 gols marcados, 7 gols sofridos. Até o momento, vem uma sequência de 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6 saiu ambos marca. Em sequência individual, o Atlético Paranaense tem 3 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 saiu ambos marca. O Inter vem a 3 jogos sem derrota. E o último embate entre eles, 2-1 para o Inter, atuando em casa. Para essa partida, a equipe do Atlético Paranaense chega com mais uma vitória, desta vez de virada, diante do Bahia pela Copa do Brasil. E a equipe do Internacional vem de uma vitória mais pelo Brasileirão Série A. Venceu o América Mineiro nos acréscimos finais. Para essa partida, a equipe do Atlético Paranaense precisa voltar a vencer o quanto antes, já que a vitória
pode igualar a pontuação do líder Palmeiras. Claro que o Palmeiras ainda vai atuar. E o Inter, subindo a tabela, é o terceiro colocado. Se vencer, pode ultrapassar o Palmeiras e assumir a liderança parcialmente. Mas ainda assim, acredito que o Atlético Paranaense não perca essa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 2-1. Casa. Vamos agora para o Flamengo versus Coritiba, com início às 19 horas. Na classificação, o Flamengo é o nono colocado em 16 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 18 gols marcados, 17 gols sofridos. O Coritiba é o 14º colocado em 16 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 20 gols marcados, 25 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Flamengo é o 13º colocado no ranking, em 7 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 derrotas e um empate, 10 gols marcados, 4 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Coritiba é o último colocado, com 2 pontos conquistados em 7 jogos disputados, com 5 derrotas e 2 empates. Ainda não venceu atuando fora de casa, mas sempre tem as suas oportunidades. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. O Flamengo vem a 4 confrontos de vitória, em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 7 venceu o primeiro tempo. O Coritiba sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em sequência individual, o Flamengo, em 5 dos últimos 6 jogos, venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. O Coritiba vem a 8 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 8 perdeu o primeiro tempo. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a sofrer gols. O último confronto deu Flamengo 2-0. O Flamengo que conseguiu surpreender o Atlético Mineiro e eliminar o Atlético aí por um placar de 2-0. Dorival Júnior, aos poucos, está ajustando a sua equipe. Então tem dupla possibilidade de conseguir mais uma vitória com o Gabigol e o Pedro, que vem fazendo a diferença lá na frente. E no meio, o Arrascaeta, que vem jogando bola nesse time do Flamengo. Lembrando que o Flamengo vem de um tropeço aí no último jogo do Brasileiro Série A, perdeu para o Corinthians fora de casa, então tem que recuperar sua pontuação. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence. Probabilidade 3-1. Casa. Ceará versus Corinthians, com início às 21 horas. Na classificação, o Ceará é o 17º colocado, em 16 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 16 gols marcados, 17 gols sofridos. Enfrenta o Corinthians na segunda colocação, em 16 jogos disputados, com 18 gols marcados, 14 gols sofridos, 29 pontos conquistados. Já o Ceará, atuando em casa, atualmente é o último colocado no ranking dos mandantes. Em 7 jogos também não tem vitória, tem 5 empates e 2 derrotas, 5 pontinhos conquistados até o momento. Já a equipe do Corinthians, atuando fora de casa, é o 7º colocado em 8 jogos, com apenas 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Conseguiu aí 11 pontos fora dos seus domínios. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu ambos marques, mais que 2,5 gol. O Ceará vem a 6 jogos sofrendo gol e o Corinthians vem a 4 jogos sofrendo gol. Bom, em sequência individual do Ceará não temos muito o que mostrar. A equipe do Corinthians vem em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. O Ceará, no último confronto, conseguiu vencer o Corinthians atuando em casa por um placar de 2-1. E vale ressaltar que o Ceará ganhou para a equipe do Fortaleza, mas não conseguiu seguir adiante pela Copa do Brasil, já que o Fortaleza havia vencido o primeiro jogo por um placar de 2-0. Então, o Ceará venceu apenas de 1 e pulou fora da competição. Já o Corinthians venceu o primeiro jogo o Santos pela Copa do Brasil por um placar de 4-0 e perdeu pelo placar de 1-0. O Corinthians passou de fase. Então, para essa partida, acredita aí que o Corinthians pode surpreender a equipe do Ceará, mas o Ceará não passa por um bom momento, principalmente atuando em casa. Por esse retrospecto, vamos para a linha de gols. É jogo para mais de 1,5 gols e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Brasileiro Série B, o jogo do CRB versus Brusque FC, com início às 16 horas. Na classificação, o CRB é o nono colocado em 17 jogos disputados, com 23 pontos conquistados, 15 gols marcados, 20 gols sofridos. Já o Brusque é o 12º colocado em 17 jogos disputados, com 20 pontos conquistados, 12 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do CRB é o 11º colocado,
em 9 jogos disputados, com 3 vitórias, 5 empate e 1 derrota, 14 pontos conquistados. A equipe do Brusque, fora de casa, é o 14º colocado em 9 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, tem aí 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, a equipe do Brusque levou a melhor, no mais recente, o placar de 1-0. Em sequência individual, o CRB vem a 6 jogos sem derrotas, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols, e em 4 de 5 ambos marcam. O Brusque, nos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Para essa partida, a equipe do CRB, se ele consegue uma vitória, pode chegar à marca dos 26 pontos e brigar aí pela quinta colocação, caso o Sport tenha tropeçado. Então, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 2-0 casa. Tombense versus Grêmio. Grêmio versus Tombense, o jogo é na casa da equipe do Grêmio, tem início às 16h30. Na classificação, a equipe do Grêmio é o quarto colocado, em 17 jogos disputados, com 29 pontos conquistados, 15 gols marcados, 5 gols sofridos, enfrenta Tombense na sexta colocação, 17 jogos disputados com 25 pontos conquistados, 18 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, o Grêmio é o quarto colocado, em 8 jogos disputados, com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 19 pontos conquistados, um dos melhores mandantes da competição. Enfrenta o Tombense como um dos piores visitantes da competição, em 12 jogos disputados, com 1 vitória, 5 empates e 2 derrotas nos últimos 8 jogos. E nos últimos confrontos entre essas equipes, não temos, é o primeiro duelo aí. Em sequência individual, o Grêmio vem a 12 jogos sem derrotas, ou seja, 12 jogos de invencibilidade, a 3 sem sofrer gol, e nos últimos 9 saiu menos que 3 gols. Já a Tombense vem a 9 jogos sem derrota, e 6 de 8 saiu ambos marca, e para essa partida o Grêmio é o favorito a vencer sim. Se o Grêmio venceu a equipe do Náutico, que é uma equipe mais forte que a Tombense, imagine a equipe da Tombense. Por esse retrospecto, vamos com a dica aí que o Grêmio vai conseguir mais uma vitória, casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Sampaio Corrêa versus Vasco da Gama, com início às 16h30. Na classificação, a equipe do Sampaio é o 10º colocado em 17 jogos disputados, com 22 pontos conquistados, 18 gols marcados, 18 gols sofridos. O Vasco vem na segunda colocação, 17 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 17 gols marcados, 7 gols sofridos. Tem um dos melhores ataques da competição, juntamente com o Sampaio Corrêa. E atuando em casa, o Sampaio vem fazendo a terceira melhor campanha da competição, atrás apenas do Cruzeiro e o próprio Vasco. É uma equipe que sofre poucos gols, já que nos últimos 8 jogos atuando em casa vem de 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. É os únicos invicto aí do top 3 em casa. Claro que a equipe da Tombense também está invicto em casa. 20 pontos conquistados, 15 gols marcados, 4 gols sofridos. O Vasco fora de casa é o terceiro melhor visitante da competição. Em 8 jogos disputados com 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 7 gols marcados, 6 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Últimos confrontos entre essas equipes, e 5 de 6 são menos que 3 gols. A equipe do Sampaio não temos muito o que elaborar na sequência individual. O Vasco, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Último confronto 1-0 para o Sampaio Corrêa atuando em casa. É o seguinte, Sampaio vem fazendo uma bela temporada em casa, é um dos melhores mandantes da competição, enfrenta um dos melhores visitantes da competição, sim, o Vasco da Gama. Por esse retrospecto, eu acredito em um jogo aberto para gols, porque o Vasco tem um dos melhores ataques da competição, com 17 gols. A equipe do Sampaio também é uma equipe que marca gols, tem 18 gols, até um gol a mais que a equipe do Vasco. Só que o Vasco tem uma excelente defesa aí, uma das melhores defesas da competição, já que o Sampaio não tem uma boa defesa assim. Por esse retrospecto, vamos com a dica para mais de 1,5 gols e a probabilidade 1-1 jogo. Guarani versus Bahia, com início às 18h30. Na classificação, a equipe do Guarani atualmente é o 16º colocado em 17 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 11 gols marcados, 19 gols sofridos, enfrenta a equipe do Bahia na terceira colocação em 17 jogos disputados, com 30 pontos conquistados, 18 gols marcados, 9 gols sofridos.
Atuando em casa, o Guarani é o 15º colocado no ranking, dos piores mandantes da competição, e 9 jogos disputados, com 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 11 gols marcados. A equipe do Bahia fora de casa vem na quarta colocação, em 8 jogos disputados, com 11 pontos conquistados, um dos melhores visitantes da competição, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 3 gols marcados, 5 gols sofridos, ou seja, nos últimos confrontos entre eles, 4 de 5 saiu menos que 3 gols. A equipe do Bahia vem a 3 confrontos sem vitória diante do Guarani. Lembrando que o último confronto entre eles deu Bahia 2-0 e a equipe do Guarani conseguiu vencer o líder Cruzeiro por um placar de 1-0 atuando em casa. O Bahia tem 30 pontos no campeonato, quer vencer para, quem sabe, se aproximar um pouco mais do líder Cruzeiro, que está 8 pontos de vantagem do Bahia. E o Guarani precisa vencer para tentar se livrar aí dessa Série C da próxima temporada. Lembrando que são jogos muito parelhos, a equipe do Guarani é uma equipe que não marca muitos gols em casa, tem apenas 3 gols em 9 jogos disputados. Em compensação, o Bahia também não é uma equipe que costuma marcar gols, já que atuando fora de casa marcou apenas 6 gols na competição. Então é o seguinte, o Guarani não passa por um bom momento, principalmente atuando em casa. Nos últimos 7 jogos tem apenas uma vitória recente aí para o Cruzeiro. E a equipe do Bahia vem de um empate diante do Vila e uma derrota diante do Atlético Paranaense. Por esse retrospecto, para essa partida, acredito no jogo bastante movimentado, porque a equipe do Guarani vai precisar partir para cima para tentar se livrar aí da zona da degola. E o Bahia com certeza vai ter as suas oportunidades. Então vamos com a dica mais de 1.5 gol, probabilidade 1-1 ou 2-1 jogo nesta partida. Vamos agora para o Japão, J Liga. O jogo do Nagoya Grampus versus a equipe do Kawasaki, com início às 7 da manhã. O Nagoya é o 11º colocado e 21 jogos disputados, com 25 pontos conquistados, 16 gols marcados, 22 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Kawasaki na terceira colocação, em 20 jogos disputados, com 37 pontos conquistados, 31 gols marcados, 22 gols sofridos. Atuando em casa, o Nagoya é o 10º colocado, em 10 jogos disputados, com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 16 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Kawasaki, quinto colocado, em 10 jogos disputados, com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 15 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 7 saiu mais que 2.5 gols para ambas as equipes. O Nagoya sofreu gol nos últimos 4 confrontos. O Kawasaki é uma equipe que vem de 4 vitórias nos últimos 4 confrontos. 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Em sequência individual, em 5 dos últimos 6 jogos, o Nagoya saiu menos que 3 gols. E a equipe do Kawasaki, em 8 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 5 cartões. O último confronto deu Kawasaki por um placar de 1-0 para essa partida. Mesmo atuando fora de casa, eu acredito aí no leve favoritismo dessa equipe do Kawasaki, principalmente atuando fora de casa, que vem fazendo um dos melhores visitantes. Então, vamos com a dica fora com empate, probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para o jogo do Sagatse versus a equipe do Yokohama, o início às 7 da manhã. A equipe do Sagaz vem na oitava colocação em 20 jogos disputados, com 27 pontos conquistados, 27 gols marcados, 22 gols sofridos. A equipe do Yokohama é o primeiro colocado em 21 jogos disputados, com 44 pontos conquistados, ou seja, 5 pontos acima do Kashima, 46 gols marcados, 23 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Sagaz é o famoso Tosso, tem aí na sétima colocação, 10 jogos disputados, com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Vem aí na sétima colocação como um dos melhores mandantes da competição até o momento, 16 pontos conquistados. E a equipe do Yokohama fora de casa é o melhor visitante da competição em 11 jogos disputados, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 18 pontos conquistados, é uma equipe que marca bastante gols atuando fora de casa, marcou 3 gols, sofreu 17. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Yokohama vem a 7 sem derrota e a 3 sem sofrer gol. A equipe do Tosun vem numa sequência individual aí de 3 jogos de derrota, 3 jogos sofrendo gol, e 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. O Yokohama é uma equipe que vem a 4 jogos sem derrota, e em 6 de 7 saiu menos que 3 gols na partida.
Último confronto entre eles, 4-0 Yokohama. Para essa partida, acredito em um equilíbrio técnico, mas que a equipe do Yokohama é a favorita a vencer essa partida. Principalmente atuando fora de casa. Claro que a equipe do Sagaz é uma equipe que sofre poucos gols, isso é evidente, mas ainda assim tem um favoritismo pelo campeonato que essa equipe do Yokohama vem fazendo. Marcou quase o dobro de gol da equipe do Sagaz. Então, para essa partida, eu acredito no fora com empate. Seria plausível aí. Você que gosta da linha de resultados, fora com empate. E você que gosta da linha de gols, pegaria aí um jogo para mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o jogo aí da Suíça, início de campeonato, o jogo do Boys versus a equipe do FC Zurich. O início às 13 horas. Na classificação, início de temporada, não temos muito o que elaborar. E nos últimos confrontos entre eles, em 9 de 10 saiu mais que 2,5 gol. A equipe do Zurich vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos e o Young Boys sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em sequência, individuais, a equipe do Young Boys vem a 8 jogos sem derrota. Em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gols. Em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar gols. O Zurich vem a 3 jogos sofrendo gol. Nos últimos 9 saiu mais que 2,5 gols. Em 7 de 9 saiu ambos marca. Foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7 e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. O último confronto entre eles foi 2-1 para a equipe do Zurich. Ou seja, para essa partida, diante dessas estatísticas aí, que quando essas equipes se enfrentam, sai bastante gols e, em sequência, a equipe do Zurich marca bastante gols, sofre gols também e o mesmo retrospecto é para a equipe do Young Boys. Então, por esse retrospecto, acredito em um jogo bastante equilibrado, mas vamos pegar aí esse jogo para mais de 1,5 gol. E se você quer mais usado, ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 ou 2-2 jogo. Então é isso, esses são os nossos prognósticos para este sábado de Clash Bet. Se você quer uma opção de dica bônus de mini ou possível zebra, deixamos aí esse Sampaio Corrêa com empate ao intervalo, já que vem fazendo uma boa temporada em casa. Então é isso, nós nos reencontramos no próximo vídeo. Partiu, tropa!